Oi pessoal, hoje eu vim aqui para ensinar vocês a fazerem essa bolsa. É uma bolsa cheia de detalhes, ela tem essa alça em corrente. Aqui dentro ela tem vários bolsos e aqui na lateral ela tem um botãozinho que você pode abrir para ela ficar uma bolsa mais espaçosa. Uma peça super diferenciada. Antes de começar o vídeo, deixa eu dar alguns recadinhos aqui para vocês. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, assim sempre que tiver vídeo novo você fica sabendo. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar todas as medidas e os materiais que eu utilizei para fazer essa peça. E também vai encontrar minhas mídias sociais, o meu Instagram, a minha fanpage e o meu grupo do Facebook. Vamos fazer essa aula? Vamos começar pela parte externa da bolsa. Então, o que eu cortei aqui? Eu cortei no meu sintético a medida de 48 por 33, duas vezes a mesma medida. Esse daqui é o sintético Nil Matelado, ele é 1.0 com fundo em malha esponja. Mas você pode usar um Prada, pode usar qualquer outro sintético, até que for 0,8 não tem problema. O que eu vou fazer aqui? Eu fiz uma marcação no lado maior aqui, no 48, daqui da beiradinha para dentro, eu marquei 1,5 cm. Eu tenho essa reguinha aqui que facilita, que é a régua de virado. Eu só coloco ela na beiradinha e já risco, mas se você não tiver, não tem problema. É só marcar da beiradinha para dentro 1,5 cm e riscar. Aqui você tem duas opções, ou você passa cola de contato aqui nessa área demarcada para fora, ou você coloca uma fita dupla face. Eu vou usar a dupla face aqui que eu acho mais fácil. Então, eu vou colocar uma dupla face e vou dobrar o meu material nessa risca que eu fiz. Coloquei a minha dupla face, vou tirar aqui a película. E vou vir aqui e vou virar o meu material nessa minha marquinha que eu fiz. Aqui é o avesso, tá? Do material. Então, vou vir e vou fazer esse virado. É o mesmo processo, tanto se tivesse usado a cola de contato, quanto a dupla face. Eu só vou virar encontrando a minha risquinha. Aqui você pode martelar, ou se você preferir, eu gosto de usar esse rolinho, só dou uma passadinha assim, pra dar uma fixada. É um mini rolinho de macarrão. Vou fazer a mesma coisa aqui na outra parte. Eu já adiantei e já fiz o viradinho aqui nessa outra parte. Então, os dois estão aqui. O que eu gosto de fazer? Na pontinha, eu dou uma levantada e corto na diagonal. Só um cortinho, em todas as pontinhas, que a hora que eu for costurar não fica tão levantado. E agora eu vou posicionar os botões já aqui nessa parte. Então, eu vou pegar uma primeiro. Eu vou começar aqui colocando a minha fêmea. A fêmea é a que ela é mais rebaixada no meio. Então, qual marcação que eu vou fazer? Da minha lateral, aqui bem na parte onde eu fiz o meu virado, da lateral para dentro eu vou marcar 5 centímetros e de cima para baixo eu vou marcar 3. Então, ó, 5 centímetros aqui e de cima para baixo 3 centímetros. Então, daqui pra cá, 5 centímetros, de cima pra baixo, onde tem o meu virado, bem da beiradinha aqui, 3 centímetros. Vou colocar aqui o meu gabarito. Vou cortar e já vou colocar esse botão. E encaixo ele. E aqui atrás eu coloco o gabarito. E abro as perninhas. Aqui na outra ponta
Do mesmo material eu tô usando aqui, eu vou colocar a outra fêmea aqui, também na mesma medida. Então, de cima para baixo eu marco 3 centímetros. E aqui na lateral eu marco 5. Venho com o meu gabarito, coloco ele no meio aqui onde formou a minha cruz. E vou colocar o meu botão. Então, ficou os dois colocadinhos aqui, um em cada lateral. Um desse lado, um desse lado e um desse lado. Agora, na outra, eu vou colocar o macho. Então, reserva essa parte, pega o seu outro espelho aqui e vamos colocar. E é na mesma marcação, 5 centímetros e 3 centímetros. Só que agora a gente vai colocar o macho, que é essa parte aqui. Eu tô usando esse que eu coloco com o balancinho, mas pode usar o normal, que aqui essa parte de trás depois vai ter o forro. Tanto faz, é que eu tô sem o outro, então eu vou usar esse daqui, mas pode ser o que abre as perninhas igual aquele outro que eu já coloquei. Então vamos lá. Então ele fica assim, aí você vai atrás e abre as perninhas. Aqui no caso, o meu eu vou colocar o outro acabamento e apertar no balancinho, mas dá no mesmo. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar direito com direito, então, ó, bonito com bonito. Eles vão até se agarrar aqui, o botãozinho, não tem problema. Eu vou vir e vou passar uma costura fechando toda a lateral e toda a parte de baixo. Costurei as duas laterais e o fundo. Agora eu vou marcar uma caixinha de leite de 6 centímetros a partir da costura. Eu vou mostrar aqui onde tá a minha costura. Minha costura tá bem aqui e aqui. É a partir da costura pra dentro. É uma caixinha de leite de 6 centímetros. Então, vem aqui, encaixa bem sua régua e marca. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu gosto de cortar. Tem gente que prefere abrir e já costurar. Eu prefiro cortar e fazer a caixinha de leite. Então, eu vou cortar aqui esse material exatamente onde ficou a minha marca. E o meu rebatidinho aqui da costura, o meu remate, ele tava aqui, então aqui tá sem retrocesso. Eu gosto de vir antes de abrir a caixinha de leite, eu dou um retrocesso em cada cantinho desses. Vou pegar aqui agora, já fiz o reforcinho aqui da costura. Eu vou enfiar a minha mão aqui por dentro da peça e vou abrir a minha caixinha de leite. Vou juntar o quê? Costura com costura. E aqui o que eu faço? Eu jogo uma para um lado e uma para o outro lado, para não ficar uma camada muito grossa. E passo uma costura aqui com um pé de máquina fechando nas duas laterais aqui. Com uma costurinha aqui fechando e eu joguei, deitei uma costura para cada lado. Aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Aqui agora essa parte você já pode desvirar. Já dá para ter uma ideia como que ela tá ficando. Aqui você pode posicionar a sua etiqueta. Eu gosto de colocar a minha etiqueta nessa bolsa aqui na parte de baixo, no meio.
E eu considero a frente dela o lado que fica com a fêmea, tá? O macho eu considero, onde tem o macho eu considero que são as costas da bolsa. Então eu vou vir aqui, você pode escolher onde você prefere colocar a sua etiqueta. Em cima eu não acho muito legal porque aqui ainda vai um botãozinho de imã, então ela dá uma entradinha. Então eu acho que a melhor posição seria aqui no meio embaixo. Eu vou colocar a minha etiqueta. Eu posicionei aqui. E aqui dentro, onde fica o acabamento, eu coloco 2 pedacinhos de fita crepe, só pra não correr o risco de rasgar meu forro ou machucar o meu forro. Tá? Essa parte agora a gente reserva ela um pouco e a gente vai fazer a parte do forro. O forro, eu já até adiantei deixei aqui prontinho, mas eu vou mostrar como que faz certinho o outro lado. Então, eu cortei aqui no meu sintético uma tira de 48 por 7 centímetros, 2 vezes. Uma já tá lá no outro forro e o outro tá aqui que eu vou preparar agora. E um pedaço, aqui eu tô usando o nylon emborrachado de forro, mas pode ser uma camurcinha, pode ser um tricoline, enfim, você que define aí o seu forro. A medida dele é 48 por 27 centímetros. O que eu vou fazer aqui nessa minha tira? A mesma marcação que eu fiz na frente da bolsa. De cima para baixo, 1,5 centímetro e passa um risco. Vou vir aqui, ou eu passo a cola de contato, ou eu coloco uma dupla face. Eu vou colocar a dupla face aqui e vou fazer o viradinho. Vou tirar aqui a película e vou fazer o meu virado. Então, aquela dobrinha encontrando a risca. Na extensão inteira. Vou passar o meu rolinho. Aqui eu vou pegar o meu forro, vou virar aqui o direito do meu sintético, o direito do meu forro e vou colocar, não na parte que eu fiz a dobrinha, na outra parte aqui, na que tá cortada, eu vou colocar direito com direito. Então, ó como ficou. Direito do meu forro com direito do meu sintético. E vou vir aqui e passar uma costurinha com um pé de máquina. No lado que não tem o meu virado, no lado liso. Passei essa costurinha. Agora eu vou puxar o meu forro para baixo, o meu sintético pro outro lado. Eu vou vir aqui, a costura eu vou jogar pro lado do meu sintético. Então, ó, vou subir a costura e vou rebater uma costurinha aqui. Então, ó, puxa a viradinha aqui da sua costura pro lado do sintético. Então, ficou assim, essa minha parte. Aí, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou marcar o meio da minha peça. Eu vou marcar o meio. Meio aqui. E de cima para baixo, eu vou marcar 3 centímetros. 3 centímetros de cima para baixo. Vou pegar o meu botãozinho, ó, aqui eu tô colocando a fêmea. Vou colocar meu gabarito aqui no meio e... Pego o meu botãozinho, coloco. Venho aqui atrás, coloco o meu gabarito e abro a perninha. Aqui nesse outro, eu fiz exatamente a mesma coisa. A única diferença é que em um fica o macho
e no outro fica a fêmea. Mas a posição é a mesma, no meio e 3 centímetros de cima para baixo. Aqui no seu forro agora, você tem a opção de colocar alguns bolsos. Eu vou colocar um bolso aqui e mostrar para vocês como que eu faço. Eu peguei aqui um pedacinho de 27 centímetros por 15 e eu vou colocar, dobrar no meio, direito com direito. Vou passar uma costura aqui nas duas laterais e aqui em cima eu vou deixar um espaço para desvirar esse bolsinho. Eu vou pegar aqui, cortar essa pontinha. Aqui também eu gosto de fazer um cortinho, aqui eu faço um inteiro assim, e aqui também um outro cortinho. Agora eu vou desvirar esse bolsinho aqui pela abertura que eu deixei. Vou pegar minha agulhinha aqui para empurrar o cantinho. Então, ó, ele ficou um bolsinho aqui. O que eu gosto de fazer? Eu vou usar ele em pezinho. Você pode usar ele deitado, se você achar que fica melhor na peça. Eu vou vir aqui na parte de cima, onde vai ser a parte de cima, eu vou rebater uma costura só pra ficar um detalhe. Agora eu vou pegar aqui. Esse lado aqui é o lado que tem a fêmea, tá? Então, eu coloco ele bem no meio. E de cima para baixo, eu deixo 3 centímetros. Aí eu posiciono ele bem certinho e eu vou passar uma costura, então, na lateral e embaixo e na outra lateral. E aqui eu já vou fechar a abertura por onde eu desvirei, com uma costurinha bem na beiradinha. Meu bolsinho tá aqui colocado, já fechei a lateral onde ele estava aberto. Nesse lado do forro, você é opcional, você pode pôr 1 ou 2, o que você preferir, fazer bolso menor ou maior, tá? E aqui no outro bolso, aqui eu vou fazer um bolso com zíper no lado que ficou o meu botãozinho macho. No avesso aqui do meu forro, eu fiz algumas marcações. Então, de cima para baixo eu marquei 9 centímetros, da lateral para dentro eu marquei 15 centímetros e meio das duas laterais e usei a minha reguinha aqui, 1,5 centímetro. Ficou tudo marcadinho. Aí eu fiz uma risca no meio e dois triângulos aqui nas pontinhas. Eu vou fazer um corte nessa risca no meio e nesse triângulo. E o que eu vou fazer antes? Eu vou colocar um pedaço de dupla face em volta desse quadrado inteiro. Então, em cima, embaixo e nas duas laterais, 2 pedacinhos. Ficou assim. Eu vou vir e vou cortar nessa risca que eu fiz do meio. Então, eu fiz o meu corte e aqui onde tinha o cantinho, eu fiz um corte em V. Agora, eu vou tirar a película aqui do meu dupla face e vou dobrar esse meu forro pra cima até a hora que chegar no meu dupla face. A hora que eu sentir, eu desço ele. Fiz aqui a parte de cima, vou fazer o de baixo. A lateral, o triângulo também você joga pro lado. Fica assim a parte da frente e aqui atrás ficou tudo dobradinho. Eu vou pegar aqui um pedaço de zíper, 26 centímetros de zíper. Eu vim aqui e deixei o meu cursor bem na beiradinha, ele tá bem na pontinha. Eu vou posicionar o meu zíper aqui, só que essa parte que tá com o cursor vai ficar pra fora do quadrado que tá cortado aqui. Forro.
direito do meu zíper vai entrar aqui nesse quadradinho e vou deixar essa beiradinha aqui pra fora, por isso que eu cortei maior. Dá uma olhada aqui. Se o zíper ficou legalzinho. Aqui, o que é que, como ficam os pedacinhos de dupla face, ele já segura legal o seu zíper. Se você achar que não segurou, é só você vir aqui e colocar mais dupla face. O importante é você olhar na frente e ele tá retinho. E eu vou vir aqui, desse lado mesmo. Eu cortei um pedaço de forro medindo 22 por 26. Eu vou vir aqui na minha peça e vou colocar um dupla face aqui na beiradinha do meu zíper. Aqui, ó, na parte de baixo. Então, ó, bem na beirada, eu coloco aqui. Vou tirar. Ver aqui onde termina o seu quadradinho para centralizar o forro, o lado do 22, colocando ele para cima mesmo. Vem aqui, colei ele tá virado para cima. Vou pegar, virar aqui minha peça pro lado direito. Vou vir na máquina e vou fazer uma costura só aqui na parte de baixo desse zíper. Fiz então essa costurinha só na parte de baixo. Agora eu vou virar minha peça novamente. Virei aqui minha peça. Vou colocar um pedacinho de dupla face aqui, que esse dupla face vai segurar o meu forro para baixo, para ele não ficar subindo. Então, ó, coloco aqui bem próximo à costura. Tiro e agora sim eu desço o meu forro. Desço ele, já prendo legalzinho aqui. Aqui agora eu vou subir o meu forro até o limite do meu zíper aqui. Se quiser, eu gosto de colocar, principalmente quando eu tô usando esse forro que não é um tecido, eu coloco um pedaço de crepe só para ele não ficar voltando, depois a gente tira. Agora eu vou vir aqui pelo lado direito. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e agora eu vou empurrar o meu zíper lá pra dentro, pro meu zíper já entrar. Então, ó, pode dar uma levantadinha, não tem problema, pro meu cursor entrar. Então, entrou aqui, vou deixar ele aqui no meio, volto. Eu só deixei ele lá para essa costura aqui ficar bem perfeitinha, não ficar torta, que às vezes ele cria uma ondulação. Agora eu vou terminar a costura desse forro, então eu vou subir a costurinha aqui, vir inteira e descer aqui, finalizando nesse último pontinho aqui. A parte da frente, como ficou. E aqui atrás, agora pode tirar a fita crepe. E o que que tem que fazer? Fechar só as duas laterais do bolso. Então, você vem aqui, joga o seu material pra lá e passa uma costurinha aqui fechando o seu bolsinho, as duas laterais. E agora aqui atrás eu corto esse excesso de zíper e se tiver um pouco de excesso de tecido e queima o zíper. Esse bolsinho aqui com o zíper tá pronto. Agora a gente vai unir as nossas duas partes do forro. Então, ficaram dois bolsinhos, um bolsinho com zíper de um lado e um outro bolsinho só de encaixe do outro. Agora eu vou colocar direito com direito e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte principal. Vou fechar as duas laterais e o fundo inteiro.
costurei aqui. E aqui eu vou fazer aquela caixinha de leite de 6 centímetros. Então, eu vou fazer exatamente a mesma marcação de 6 centímetros a partir da minha costura. Vou cortar meu quadradinho. Vou fazer o reforcinho da costura aqui nas 4 laterais. Fiz o reforcinho da costura, agora eu vou abrir a caixinha de leite aqui e passar uma costura com um pé de máquina, deixando costura com costura. E vou fazer do outro lado a mesma coisa. Então, o forro ficou assim, não precisa desvirar, deixa desse jeito mesmo, a caixinha de leite fechada. Agora, a gente vai encaixar ele dentro da bolsa. Aí, tá assim, eu vou entrar com o meu forro aqui. A frente da minha bolsa vai ficar com esse bolsinho que foi só o de encaixe. E o bolso de zíper vai ficar aqui na parte de trás. Aqui, o que eu gosto de fazer com essa costurinha? De dar um cortinho também na diagonal aqui, pra não ficar tão aparecendo na hora que a gente for colocar na peça. Então, ó, faz um cortinho. Eu vou vir e vou começar a clipar toda essa volta da peça com o meu forro aqui dentro. Então, ó, eu começo normalmente por essas costuras, que são, né, os meios da peça. Então, aqui eu já coloco um clipes. E aqui no outro lado também. Ó, clipei as 2 laterais e agora eu vou clipar todo o restante aqui da minha peça. Então, beiradinha com beiradinha aqui. Clipei a peça inteira. Agora eu vou vir na máquina e vou passar uma costura aqui que vai unir já o meu forro e a minha parte externa da bolsa. Uma costura mais ou menos aqui na beiradinha. Então, fica uma costurinha aqui na beiradinha que já prendeu o meu forro aqui na minha bolsa. Então, agora a gente vai posicionar o ilhós. Eu já coloquei alguns aqui, coloquei 3 e tá faltando colocar um. A posição do ilhós, da costura até ele, você marca 14 centímetros. De cima para baixo, marca 3 centímetros. Tá vendo que ficou uma cruzinha? Aí eu pego o ilhós mesmo e coloco ele bem no meio dessa cruz. Então, ó, eu venho aqui, encaixo ele bem no meio da cruz e faço o desenho do círculo. E aí, eu vou recortar esse círculo e posicionar ele. Então, todos é a mesma coisa. Daqui da beiradinha, 14 centímetros, 3 centímetros de cima para baixo. Faz a cruz, posiciona e coloca o seu ilhós. E são 4 no total. 2 atrás e 2 na frente. Eu vou colocar esse daqui com vocês. Então, eu fiz o meu desenho, já desenhei aqui o meu círculo. Eu venho com a minha tesourinha, eu dobro a minha bolsa no meio, aqui no meu círculo, e vou fazendo o corte. Eu faço normalmente um corte maior e aí eu enfio a tesourinha e vou fazendo o corte do círculo. Não precisa ficar perfeitinho não, pode ficar até um pouco menor que aí o ilhós entra bem certinho. Esse aqui é o ilhós número 3.
Então, eu encaixo primeiro aqui pelo lado de fora a parte que é saltadinha. Encaixo aqui, ele já passou aqui pelo outro lado. Venho com a parte que tem a garrinha e coloco aqui. Aí, aqui no meu balancinho, eu já coloquei a matriz certa. Eu só venho, encaixo a minha peça e desço o meu balancinho. Ficou colocadinho o meu ilhós. Ó, os ilhós colocadinho. Aí eu peguei umas argolas simples de 3,5 cm. O que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar com ela, eu já deixei ela abertinha. Eu vou entrar com ela aqui. Ó, entrei aqui, eu vou fechar ela e aqui que vai vir a minha alça depois. Eu vou colocar uma em cada um desses. Ficou aqui uma argolinha em cada um dos meus ilhós. Agora a gente vai fazer a alça. Para fazer a alça, eu cortei aqui 2 vezes no meu sintético a medida de 5 por 25 e 2 vezes na medida de 30 por 5. 2 de cada. Eu vou pegar aqui primeiro um de cada, porque é exatamente a mesma coisa que eu vou fazer nos 2 conjuntinhos. Então, peguei um do menor e um do maior. Na tira maior, eu vou vir aqui atrás, eu gosto de colocar um pedaço de reforço de alça. Isso daqui é uma fita de gorgurão e ela tem uma colinha atrás. Eu gosto de colocar só para ter uma segurança que essa alça não vai deformar. Então, eu venho aqui bem no meio e coloco essa minha tira dessa fita de reforço. Tá? Ela já vem com cola atrás. E aí, é só você colocar ela. E aqui, o que eu vou fazer agora? Nesses 2 pedaços, eu vou passar a tira, eu coloco no pedaço maior. Então, eu vou passar cola de contato nesses 2 pedaços inteiros. Aí, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa minha tirinha, encontrando o meio. Se você quiser riscar, pode riscar. Então, ó, dobro uma lateral. E aí, venho com a outra também e faço a união aqui bem onde finalizou essa dobrinha. Fica assim, do outro lado assim. Aqui na outra tira maior também a mesma coisa. Aí aqui você pode martelar ou vir com um rolinho e passar. Eu vou pegar a tira maior e vou vir aqui e vou fazer uma marcação da beirada para dentro de 5 centímetros. Então, venho aqui 5 centímetros e aqui também. No lado que ficou a emenda. Vou vir aqui na pontinha e vou fazer um cortinho em V aqui no meio da minha alça. Só na pontinha, 1 centímetro mais ou menos. Ó, um Vzinho. Nas 2 pontas também. Eu peguei aqui uma meia argola de 2,5 centímetros de largura. Eu vou passar ela e vou encontrar essas minhas 2 pontinhas aqui nesse risco que eu fiz de 5 centímetros. Só que como que eu vou prender? Eu vou prender juntando o Vzinho. Então, ó, eu vou unir os 2 e vou colar aqui. Aqui você pode ou usar uma dupla face,
ou se preferir usar a cola número 3 de artesanato, cola instantânea. Eu vou colocar um dupla face aqui. Eu coloco um pedacinho de dupla face em cada pontinha, ó, um pedacinho bem pequenininho. Em cada beiradinha aqui. Tiro a película. Venho e encontro aqui o meu meio. E aqui a mesma coisa, aí os dois vão ficar unidos aqui. Fica um pouquinho pra dentro aqui, pra hora que eu colocar o outro não aparecer. E na outra ponta eu vou fazer a mesma coisa. Aí eu vou pegar aqui atrás, onde eu acabei de colocar minhas argolas D, vou colocar um pedaço de dupla face. Vou tirar aqui a película. Vou vir com a outra tirinha menor e vou encaixar ela aqui em cima. Encaixa. Ela fica maior mesmo aqui nas laterais. Eu vou vir aqui pelo lado da frente e vou passar uma costura em toda a volta dessa minha alcinha aqui. Aqui eu vou chegar o máximo que eu conseguir próximo à minha argola D, aqui a minha meia argola. Depois eu vou cortar o que sobrar. Então, primeiro eu vou passar essa costurinha aqui. Então, ficou assim. Eu cheguei aqui o máximo que deu da minha meia argola. Agora, aqui atrás, o que sobrar, eu corto. Eu corto bem próximo à minha costura. E o outro ladinho aqui também a mesma coisa. Tá? Ó. E eu vou fazer essa mesma etapa de novo com o outro pedacinho, os outros dois pedacinhos que eu cortei. Então, eu fiquei aqui, fiz a outra, ficamos com duas tirinhas iguais. E agora a gente vai colocar a nossa corrente aqui. Eu vou reservar uma e vou mostrar aqui como que eu coloco. Aqui, o que que eu peguei? Dois pedacinhos de corrente, cada um tem 14 centímetros. Que eu vou colocar, vou encaixar aqui cada um em uma ponta dessa minha alça. Então, eu venho aqui, abro o elo, encaixo aqui na minha argolinha, fecho. De um ladinho, ficou aqui, e do outro lado a mesma coisa. Agora eu vou pegar minha bolsa aqui. E aqui na argola que eu deixei já aqui colocada no meu ilhós, eu vou colocar a minha outra ponta da minha corrente. Então, eu vou abrir aqui. Abro aqui, encaixo na minha argola e fecho. A mesma coisa aqui na outra ponta. Aí a minha alça ficou colocada. Aqui atrás eu já adiantei, fiz a mesma coisa, então 14 centímetros de argolinha, de corrente, e encaixei. Então, ficaram as duas alças já colocadas aqui na minha bolsa. E a bolsa tá pronta. Então, essa foi a pecinha de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo.